Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês para mais uma aula. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Um assunto que comumente, geralmente você não ouve, você não é de ouvir muito. Às vezes, quando você vê alguém mais velho, ou o vovô, ou a vovó, ou os amigos do papai, ou até o papai, vocês já viram falando sobre isso, ok? Vamos falar um pouco sobre a história, Os sujeitos históricos envolvidos nos acontecimentos regionais. Sabia que muitas pessoas fizeram, e fazem parte da nossa história. Você sabia disso? Muitas pessoas. Hoje, a gente pode ver o seguinte, que muitas pessoas, hoje a gente vê pessoas de vários tipos, Aqui no Acre, a gente vê pessoas assim e a gente nem imagina como foi no início. Nós já até falamos um pouquinho, algumas outras aulas, acerca disso, mas a gente pensa o quê? Que somente minha família é o meu pai, minha mãe. Não. Antes do seu pai, da sua mãe, tinham seus avós, os bisavós, tataravós, tinha pessoas bem antes de nós aqui que fizeram a história que hoje nós temos. Ah, professor, mas como é que eu sei isso? Hoje nós vamos aprender um pouquinho, tá bom? De pessoas, de povos, de situações que marcaram a história aqui do nosso Acre. Tudo bem? Observa aí comigo nas imagens, ó, na sua telinha aí. Ó. Uma disputa entre o Brasil e a Bolívia marcou a história do estado do Acre no século XIX. O Acre pertencia à Bolívia. A região se desenvolveu com o crescente uso da borracha no mercado internacional e a disputa sobre o direito de extrair a borracha acabou colocando seringueiros e o governo boliviano, em lados opostos. Olha aqui para mim. Já pensou uma disputa, O Brasil e a Bolívia, foram marcados, por essa disputa lá no século XIX, há muito tempo atrás. E como nós já ouvimos uma história aqui, outra acolá, que o Acre pertencia à Bolívia. Já imaginou? Pois era pertencente à Bolívia. Só que, como é que a região começou a se desenvolver dentro da borracha e começou o quê? O mercado internacional, fora aqui do Brasil, eles começaram a pensar, rapaz, a borracha é boa, esse negócio é bom, então ele dá lucro. E quando dá lucro, é importante. Você vai fazer algo que não vai trazer um retorno para você? Você vai fazer uma brincadeira que vai lhe prejudicar? Você vai fazer algo que não é legal? Não. Aí eles viram que a borracha era primordial, Que a borracha era interessante e viram que se está indo para o internacional, para fora do Brasil, é algo importante. E a disputa sobre o direito de extrair a borracha acabou colocando quem? Os seringueiros, E o governo boliviano em lados opostos. O que seria lados opostos? Um contra o outro. Você está no lado oposto. Por exemplo, você pensa em algo. Outra pessoa pensa diferente. Todos queriam o quê? Ter o direito de extrair o látex, e fazer o quê? A borracha, exportar, Tirar daqui do Acre. Como era chamado? Era chamado de ouro branco, Por quê? Porque era muito valioso. Ia ser usado internacionalmente. Hoje em dia é exportado muitas coisas, hoje em dia é comum. Nessa época não, nessa época eles pegavam somente aquilo que era bom mesmo, assim, não tinha tantos recursos, não tinha tantas coisas. E para isso chegar em outro lugar, tinha toda uma logística, tinha todo um cuidado, tinha todo um preparo. E quem fazia isso? Isso nós vamos ver no decorrer da nossa aula, tudo bem? Então preste bastante atenção. Ó. O Acre, ele era de quem? Da Bolívia. E teve um conflito,
teve uma guerra, né? Um conflito falado, um conflito ali também um pouco, tipo uma briga. Você já brigou por alguma coisa? Pois é. Só que eles queriam somente o quê? Ambos queriam somente extrair o ouro, que é o ouro branco, que é o látex da seringueira, que vem da onde? Da planta, lá daquela árvore da seringueira. Ok? Só que nós podemos aprender mais e mais sobre isso. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e agora nós vamos assistir um vídeo. O que é o ciclo da borracha? Assista o vídeo a seguir com bastante atenção. Observe cada parte. Ok, crianças? Assistam o vídeo. Bom, vamos conversar sobre o ciclo da borracha, né? Ou surto da borracha, para quem preferir, né? E especificamente sobre a questão do Acre. Né? O Acre nem sempre foi incorporado ao território brasileiro. Né? Na verdade, a incorporação do Acre aconteceu no Tratado de Petrópolis, né, de 1903, articulado aí pelo Barão de Rio Branco, né, e a gente comprou esse Acre que pertencia à Bolívia. Eu comecei aqui já, né, a aula com esse mapa que coloca o Acre, né, justamente para destacar algumas questões, e a mais importante delas é essa aqui, ó. Essa que a flechinha azul está indicando. Né? Aqui, nessa região, foi construída uma estrada de ferro chamada Madeira Mamoré. Né? E essa estrada de ferro foi uma das formas de pagamento pelo Acre. Por quê? Essa estrada de ferro Madeira Mamoré vai ligar a região da Bolívia até a bacia do rio Amazonas. Né? A Madeira Mamoré liga a Bolívia até a bacia do rio Amazonas. Mas enfim, vamos conversar, daqui a pouco vocês vão lembrar melhor desse mapa aqui, ok? O ciclo da borracha aconteceu, né, na passagem do século XIX para o século XX, e ele é responsável por um enorme fluxo migratório para a região amazônica, né? Ou seja, principalmente muitas pessoas da região do Nordeste, principalmente do estado do Ceará, vão migrar para a região amazônica. Para quê? Para extraírem o látex das seringueiras, né? Porque ali nós temos a borracha. Lembrando que essa borracha, ela foi aí descoberta, inventada, vamos colocar assim, por um cientista chamado Charles Goodyear, onde ele juntou o látex com o enxofre para formar essa borracha vulcanizada. Na passagem do 19 para o 20, nós vamos ter aí, né, a segunda revolução industrial, a indústria automobilística, e a borracha vai ser um produto extremamente interessante do ponto de vista econômico. E, portanto, muitas pessoas estão dispostas a extraírem o látex das seringueiras. Okay? Nós vamos ter aqui também uma invasão de brasileiros na região do Acre, como eu coloquei para você. O Acre não pertencia ao Brasil, o Acre pertencia à Bolívia antes de pertencer ao Brasil. E muitos brasileiros migraram para a região do Acre. Ok? Migraram ali para a região do Acre. Isso vai gerar um problema, porque a Bolívia já tinha arrendado, né, essa região do Acre para uma empresa, né, que pertencia a um grupo, é um trust na verdade, que pertencia a um grupo anglo-americano que se chamava Bolivian Syndicate, ou seja, empresas estrangeiras já tinham aí arrendado o Acre, e portanto a presença de brasileiros ali atrapalhava o negócio dessas empresas e da Bolívia, o que vai gerar uma enorme, um enorme problema, uma enorme revolução que acontece naquela região, um enorme conflito, né, que a gente vai chamar de a Revolução Acreana. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre essa questão. Quando que a borracha vai ter o seu fim? Né? Quando que o ciclo da borracha chega ao fim? No momento em que nós vamos ter o roubo de mudas de seringueiras pelos ingleses, né, onde elas vão ser plantadas em plantations lá na região do Ceilão. Né, colônias inglesas também. E também nós vamos ter o desenvolvimento da borracha sintética, aquela que vem do petróleo. E aí então nós temos a decadência dos seringais, né, eles não deixaram de existir, existem até hoje, mas nós vamos ter... Ok. Vocês observaram tantas coisas, né, que aconteceu antes, lá no início de tudo? Ó, tudo isso foi em prol de quê? Eles estavam interessados no Acre? Eles estavam interessados no que acontecia aqui? Hã? Não. Eles estavam interessados naquilo que tinha aqui, nos recursos que tinham aqui no Acre. E lembrando que o Acre, nessa época, não era do Brasil. E vocês viram aí que os americanos, né, o povo lá de fora, o que ele fez?
Eles queriam, arrendaram, né? Eles queriam negociar, eles não estavam preocupados com o território. Eles estavam preocupados com aquilo que o Acre podia fazer, podia transmitir, que seria o quê? A seringueira. E algo que eu achei a seringueira que ia dar o látex, que ia fazer a borracha. Só que tudo isso, ele passou por um processo, ele passava por um processo. Tinha que ter um trabalho, eles precisavam de quê? De pessoas que sabiam fazer isso. Pessoas que tinham habilidades para fazer essa extração do látex da seringueira. E vocês observarem que fizeram o quê? Quando estava acabando o ciclo da borracha, eles roubaram, não foi? Você assistiu bem direitinho? Eles roubavam muda, pegavam, né, sem pedir as mudas e vendiam em leilões. Só que, você imaginou tanto de tempo, né, que vai nascer uma seringueira? Demora muito, né? Você planta uma plantinha em casa, né? Uma muda, ela tem um tempo para se desenvolver. Você já imaginou uma seringueira que é enorme? É várias e várias e várias vezes maior que você. Muito, 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 muito. Tamanho de um prédio, tamanho de uma casa enorme. Então, eles faziam isso. E o Acre, ele estava como? Ele estava em constante conflito. Já imaginou? Eu sou de um país, da Bolívia, mas ninguém faz empenho por mim. E o outro, que eu estou pertinho, que é o Brasil, só me quer, né? Só quer estar ali comigo enquanto eu dou látex, enquanto eu trago as seringueiras. Então ficou nesse conflito, ficou nessa situação por muito tempo. Só que, enquanto isso, o povo vê lá de fora, é como você você acha alguma coisa, você não gosta daquilo. Aí alguém vem e fala, ah, não, é seu, mas você não dá confiança, você não dá valor. E outra pessoa vem e fala, não, mas isso aqui é legal. Isso aqui eu acho legal, sabia? Isso aqui eu quero pra mim. Aí a pessoa começa a falar, isso aqui pode dar pra fazer isso aqui dá pra fazer aquilo, isso aqui eu posso fazer isso. A pessoa começa a falar bem daquilo que é seu e você fala assim, rapaz, não é que isso é bom? Eu vou querer isso aí pra mim. Eu vou querer isso aí pra mim. Por quê? Porque a gente precisa o quê? A gente precisa falar bem daquilo que é nosso. O Acre estava aqui e ele era da Bolívia. Aí os bolivianos não fizeram por merecer, né? E teve todo esse conflito, toda essa situação, todos em busca de quê? De melhorias de vida. Então valorize, né? Valorize aquilo que é seu. Uma coisa que é tão importante que nós temos aqui no nosso Acre. Às vezes as pessoas falam assim, o Acre pode não ter grande evolução econômica, grande evolução. Às vezes fala um monte de coisa, mas ele tem uma evolução maravilhosa na área do quê? Na área da natureza. Várias pessoas vêm para cá para ver, observar a natureza nativa de fato. Porque às vezes hoje é difícil você encontrar a natureza in natura, né? Pode até encontrar, mas você encontra com mudanças, modificações humanas. Eu falo aquela mesmo nativa, que não teve interferência nenhuma, que não foi ainda vista. Existem pessoas preparadas para quê? Para trabalhar cada parte da planta, as plantas diferentes. Você já imaginou tanto de plantas diferentes? Nós temos a seringueira. Quantas plantas também pode ter uma seiva parecida com a da seringueira? Você já viu uma seringueira? Você já observou uma seringueira? Você sabe o que seria o látex, a parte branquinha lá que sai da seringueira? Quem faz isso tudo? Quem tira esse látex? Que instrumentos eles usam? Onde eles viviam? Onde eles iam? Você sabe disso? Pois nós vamos falar um pouquinho disso no decorrer da nossa aula, ok? Eu vou ficando por aqui. E não esqueça, para acessar essa e outras aulas, que são aulas complementares, de ir lá na nossa plataforma Eduque. Porque juntos nós somos mais fortes. E vamos aprender juntos, crianças? Tchau, tchau. Até a próxima.